Ouvintes da Rádio Planetário, estamos neste momento aqui com a doutora Carol Souza, justamente especialista em ginecologia, obstetrícia e emagrecimento. Doutora Carol, que hoje vai falar conosco aqui sobre a saúde da mulher. Nós estamos num mês muito importante para a mulher, que é justamente o Outubro Rosa, do dia 1º ao dia 31. Inclusive, doutora, eu antes ouvi alguém falar bem assim, olha, mas eu acho que será que não é tarde para falar, hoje é dia 9, será? Não, até o dia 31 é o dia que a gente tem que bater em cima dessa pauta, porque é de grande importância. A gente sabe que existe ainda uma grande mortalidade de mulheres, né, mulheres que acabam morrendo muitas vezes por não saber que elas precisam se cuidar. Então, desde já, em nome do nosso público aqui, agradeço a tua presença. Depois a gente vai falar sobre esse troféu, inclusive, que está aqui no sofá, muito importante, tem a ver com o tema também. Doutora, eu queria que tu falasse, se apresentasse para quem não te conhece ainda e falar um pouquinho sobre justamente o Outubro Rosa. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Carol Souza, trabalho aqui no Hospital São Camilo, em Espumoso, como ginecologista e obstetra, atendendo todas as mulheres de Espumoso e região. E nada mais justo do que a gente conversar e informar as mulheres de hoje sobre o Outubro Rosa. Lembrando que o Outubro Rosa é para lembrar, né, do autocuidado, mas o autocuidado assim, é necessário a gente fazer o ano inteiro. Exato, né? Exato. Não só em outubro. Em outubro a gente faz a campanha para poder lembrar, mas o autocuidado assim, é importante para a gente o ano inteiro. Nós tivemos algumas mudanças agora, em 2025, do SUS, né? Antes, a mamografia, quem tem direito a fazer a mamografia seria só a partir dos 50 anos. Sim. 40 anos, só se tivesse algum risco. Agora não, agora o SUS ampliou o direito à mamografia a partir dos 40 anos. Já pode, né, fazer. Já pode fazer mamografia. Isso é importante porque amplia a quantidade de mulheres para a gente poder rastrear o câncer precocemente. Porque o tratamento é mais eficaz quando a gente consegue diagnosticar antes do tempo. Inclusive, doutora, antes de eu trazer aqui algumas perguntas que inclusive os nossos internautas nos mandaram, eu achei bem importante trazê-las para ti, mas uma pergunta que muitas pessoas se fazem, o porquê que há tanto essa questão do câncer de mama, porque a gente sabe que existe várias outras doenças que a gente conhece no Brasil, mas por que tanto essa questão do câncer de mama? Por que ainda existe tanto isso nos dias de hoje? Inclusive, projeta-se para 2025 mais de 73 mil casos só no Brasil, tá, de câncer de mama. Isso inclui vários fatores de risco. Um dos principais fatores de risco é a obesidade, né? O estilo de vida, o álcool, tabagismo, a genética, né? Mas não necessariamente porque a minha mãe teve câncer de mama, eu também vou ter câncer de mama, né? Mas isso é um fator genético que faz parte de um fator de risco. Então nós temos toda essa abrangência. As mulheres que são mais propensas a ter o câncer de mama são obesas, que já têm uma genética, pacientes que fumam, pacientes que bebem, paciente que teve uma menstruação precoce, né, menstruou muito cedo, ou ficou na menopausa muito tarde, né, ou teve filho muito tarde. Sabe que hoje as mulheres começam a ter filhos mais tarde, depois dos 30 anos, que também é um fator de risco. Né? Mas o principal que eu sempre debato nas minhas consultas e também quando eu posso informar a paciente, o principal é a gente manter o estilo de vida saudável. Se cuidar. Se cuidar. É o mais importante, não só para o câncer de mama, como para outras doenças. E entender que a gente tem exames de prevenção, como o exame do colo de útero e o exame da mama, que é a mamografia, que está aí, né, à nossa disposição, de graça, pelo SUS, né, e que a gente pode prevenir e que tem cura, certo? Então é só a gente ter a informação e procurar para poder se cuidar. Uma das perguntas até que nos mandaram, com que idade a mulher ela deve começar a frequentar um ginecologista, porque a gente acompanha muito, principalmente no jornalismo, a gente traz muitas dessas notícias, uma pessoa muito conhecida que acabou falecendo por causa do câncer de mama, e aí às vezes tu vai conversar com a família,
Mas ela não ia no ginecologista, ela tinha vergonha. Mas mesmo com mulher ela tinha vergonha. Ou muitas vezes o marido meio que não incentivava a ir por ciúmes, porque naquela cidade só tem um médico. Então não vai, ou seja, se cria um tabu na cabeça da mulher, ela não busca esse amparo na área da saúde, e quando descobre, muitas vezes já não tem muito o que se fazer. A gente preconiza assim o quanto antes, né? Ali na adolescência, quando a paciente ela começa a pensar em ter relação sexual, então esse é um momento assim mais propício de procurar antes de ter a relação. Sim. Até para a gente poder conversar com o paciente, conversar com essa adolescente, se prevenir, como que ela vai prevenir uma gravidez, né? Usar aí um contraceptivo para não vir uma gravidez indesejada na adolescência. E hoje, inclusive, está cada vez mais aflorado isso, né? Você tem relação sexual cada vez mais cedo. Gestantes cada vez mais precoce, né? Então, a importância desse momento. Também para fazer os exames de prevenção de colo de útero também. Quando a paciente estiver ali no seu momento de ter o namorado, para ter uma relação sexual. Então não existe uma idade definida, assim, a partir dos 10 anos. Ou seja, começou a ter essa questão já... Isso, ou então assim, antes da primeira menstruação também é importante para a gente poder explicar o que vai acontecer, o que está acontecendo no corpo dessa menina, né? Que está virando adolescente, para depois virar mulher, para a gente poder explicar. Porque a adolescência, ela é assim... Como é que eu te falar? São muitos hormônios, a adolescência são muitas mudanças. Então é bom ir no ginecologista para a gente poder explicar por que são essas mudanças, quando acontecem, se essas mudanças estão adequadas para a idade. E isso lá na frente pode impactar na questão do câncer de mama. Sim. Olha que interessante isso. Eu sempre tento fazer essas entrevistas de uma forma bem didática, porque muitas vezes a menina ou até a mulher tá pensando nisso com uma reportagem dessas. E a partir disso, de buscar a primeira consulta, de quanto em quanto tempo a mulher precisa ir a um ginecologista? Todo ano. Todo ano? Todo ano. Olha, isso é uma regra, assim, então. Isso, todo ano é bom procurar. Isso se você não tiver nenhum sintoma, né? Se você tiver alguma secreção vaginal, alguma coisa a mais, aí tem que procurar antes. Pra gente poder avaliar. E quando se fala em Papa Nicolau, o que é isso? Porque isso é uma dúvida até que nós homens às vezes ouvimos falar nesse nome. Papa Nicolau, o que é isso e qual é a ligação que ele tem justamente com esse tipo de exame de câncer de mama? Nossa, o Papa Nicolau é o exame do colo do útero, né? O exame da mama é e o exame do faz parte da rotina ginecológica, né? Então, assim, quando a paciente vai para fazer a mamografia, a gente também aborda outros assuntos, né? Então, o Papa Nicolau, né, como a gente chamava antigamente, é o exame do colo do útero, que a gente coloca o espéculo, colhe aquela secreção de dentro da vagina, lá do colo, né? Colhe e manda para o laboratório para ver se tem alguma alteração, alguma célula que esteja começando a alterar, que um dia possa virar câncer. E pode descobrir um câncer ali também. Isso, pode se descobrir o câncer, mas a gente pode prevenir. Quando essa célula já está mudando, por isso que a gente pede para ir todos os anos. Quando essa célula já está mudando, antes de virar câncer, a gente já sabe que pode virar câncer e já trata. Isso é interessante, até quando a gente fala muito também no Outubro Rosa, as pessoas sempre têm a Liga Feminina de Combate ao Câncer na cabeça, porque é uma coisa muito interessante, porque elas acabam fazendo esse trabalho bem social de informar também, né? E 99% de mulheres que passaram por isso conseguiram vencer, né? E hoje estão ali contando justamente essas histórias. No que fala em câncer de mama, também tem aquela questão de a mulher se apalpar. Tem mulher que acha que porque vai doer porque as fotos, falando como homem, as fotos que a gente vê muitas vezes na internet dá até uma angústia de olhar, né? Porque daí a mulher pensa, será que não vai doer na máquina lá que aperta a mama? É porque assim, realmente a máquina tem que apertar um pouco a mama. Aí o que acontece? Não é confortável, não é um exame confortável de estar apertando a mama, porque a nossa mama é sensível. Então, mas assim, não é uma coisa de outro mundo, né? Então faz parte, não é uma dor absurda, tá? É uma dor suportável, é um incômodo suportável, né? É um incômodo suportável que vai valer muito a pena, né? Então a gente tem que ver o custo-benefício disso. Até porque a vida é uma só, né? E aí, assim, quanto antes fizer,
antes a gente tem o diagnóstico, antes a gente tem a cura. Né? Eu quero deixar também claro aqui para as mulheres que, assim, se você tem que fazer o autoexame, se palpa, né? Palpa a mama, faz o autoexame. Se você sentir algum caroço, algum líquido saindo ali do bico do peito, eu vou falar bem para as pessoas entenderem, né? Claro. Então, assim, palpar, sentir algum caroço, sair líquido do bico do peito, ou se você vê que a sua pele da mama tá mudando a textura, tipo uma casca de laranja, sabe? Tem que procurar urgentemente o médico para avaliar. São coisas que muitas vezes as mulheres, mesmo tendo experiência, tendo uma certa idade, não conhecem. Né? E isso também fica o chamado para o homem também, o maridão aí também incentive a mulher a buscar o exame, a se precaver, porque a gente acompanha muito, chegou um ponto que a mulher precisou remover a mama, né? Como a gente já viu várias histórias, e aí entra a questão da depressão, a mulher acaba, porque eu não sei como é que deve ser, mas eu acho que quando tu já recebe um diagnóstico de câncer de mama, eu acho que pelo que se fala, sempre trazendo esse impacto maior, eu acredito que a mulher já se sinta, como a gente ouviu da própria Liga Feminina de Combate ao Câncer uma vez, a mulher já acha que está morta. O importante também em informar a população é que desde o começo, dos exames da prevenção, até o diagnóstico e até o tratamento, tudo é feito de graça pelo SUS. Então, assim, você tem todo o acompanhamento, todo o amparo, né, que é importante. Sim, e uma dúvida também, por exemplo, as mulheres estão assistindo esse vídeo agora. Depois vão olhar lá, né, porque já ouviu nós falar que acha um carocinho, né, encontrou isso hoje. O que ela deve fazer a partir de agora? Ela vai no hospital, ela procura um ginecologista, a partir do momento que encontrou um caroço ali, o que ela faz? Para ficar mais fácil para a paciente, a porta de entrada é o posto de saúde. Procurar uma consulta no posto de saúde, pode ser com o clínico, né, até com a enfermeira, uma conversa com a enfermeira ali, para orientar, né, quais exames necessita ser feito para poder fazer o acompanhamento. Sim, já tem um prognóstico, né? Porque aquela coisa, a gente vê muito essa questão da campanha do Outubro Rosa, e é impressionante, doutora, porque no Brasil, a gente também tem a questão do homem mais para frente, acho que é novembro azul que falam, né? E tem homens que até hoje Deus o livre falar sobre o toque retal, né? Mexe muito com a masculinidade do homem, quer dizer, eu acho que essas datas, esses meses são importantes porque trazem essa informação e tira um pouco esse tabu, porque a gente já ouviu em entrevistas, principalmente com mulheres que sobreviveram, mesmo descobrindo um estágio muito avançado, delas falarem, olha, meu marido não me deixava ir numa ginecologista, nem num ginecologista. E aí eu tinha medo, não queria ir, e tem aquela coisa de o brasileiro vai deixando para a última hora e quando descobre a situação tá feia. Né? Isso. E hoje a gente está aí com esse empoderamento, né? O autoconhecimento. A gente cuida tanto dos filhos, do marido, da mãe, e então a gente também tem que se cuidar, porque até pra gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem, né? Então o autocuidado nesse momento, vamos aproveitar o Outubro Rosa, que o autocuidado é o mais importante. E assim, agora eu venho também, porque assim, eu sou bem ativa no meu Instagram também, né? Falo com as minhas pacientes ali de certa forma, e eu tento incentivar a prática da atividade física. Claro. Né? Porque assim, a qualidade de vida, a longevidade vai depender do que a gente está fazendo hoje pra gente, na nossa velhice, né? Para longevidade. Então assim, atividade física, dormir bem, beber bastante água, é o básico do dia a dia. Né? O que a gente tem que cuidar da nossa saúde para prevenir todas as doenças, não só o câncer de mama. Até porque o brasileiro é do refrigerante, é da cerveja, é do vinho, do cigarro. Agora tomar água mesmo, né? Dizem que ela tem que tomar tanto de água por dia, faz bem para tudo, na correria vai ali, compra um refri, compra um suco, e a água que é boa às vezes não se toma, né? E falando em questão justamente de esporte, a gente tem um troféu aqui, né? O que seria esse troféu aqui pro pessoal que está nos assistindo? Então, em Carazinho, tem a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Mama. E eles promovem todos os anos várias atividades
né, para arrecadar um dinheiro para ajudar as pessoas e as famílias das mulheres que têm câncer de mama e que estão em tratamento. Sim. Então, eles vendem camiseta, eles fazem, e um dos eventos é um campeonato de beach tênis, no qual eu participei e fui uma das finalistas, né? Além de apoiar também a causa, que é uma causa muito legal, é uma iniciativa muito legal das meninas de Carazinho, sabe? Fazer essa liga, e a gente vai, a gente apoia, a gente participa, né? Também para poder incentivar também as pessoas a fazerem atividade física. Eu fui finalista, trouxe aqui meu troféu para mostrar. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Que é um esporte que eu gosto muito. Fui uma das finalistas de uma categoria, da categoria Open, que é a maior categoria que tem. E junto com a dupla, que é um amigo, um rapaz de Carazinho, na dupla mista, a gente foi um dos finalistas. Que legal, e é aquela coisa, promove o esporte, mas também promove justamente o cuidado, né, do Outubro Rosa. Eu volto a falar, né, eu acho que o cuidado tem que ser o ano inteiro, né, o problema é que o brasileiro deixa só para datas, né, então eu vou me cuidar, vou cuidar minha mama em outubro. Não, você tem que fazer isso o ano inteiro, né, aqui é um mês simbólico. Os recados finais, para quem está nos assistindo, falar um pouco sobre teu trabalho, quem quiser consultar contigo, onde a gente te encontra. Isso. Eu atendo aqui no Hospital São Camilo, eu tenho um consultório que eu atendo lá dentro mesmo, né? Então só ligar no São Camilo para marcar consulta. Atendo também no consultório em Soledade, na Clínica Vitar. Então são as duas localidades que eu atendo aqui na região. A gente atende todas as mulheres aqui, né, de Espumoso e região. Quero também avisar para as pacientes que no São Camilo está tendo um desconto de 30% na mamografia, até dia 31, né? Então, assim, se você não conseguiu pelo SUS, por algum motivo, alguma coisa, você tem essa oportunidade também de fazer a mamografia no São Camilo. Ou seja, né, às vezes não vai no SUS porque, vou pegar fila, porque não é assim, hoje está bem mais prático e rápido, mas, né, quero consultar diretamente com a doutora aqui que deu a entrevista para nós. Vai lá, né? Marca uma consulta, com certeza vai ser bem recebido. Doutora, obrigado por esse bate-papo especial. Eu acho que volto a dizer, de extrema importância, né? E eu falo para nós homens também, dar aquele incentivo, né, para suas esposas, você para sua filha, conversar, buscar informação. Porque o homem normalmente deixa de lado, deixa que minha mulher fale para minha filha sobre isso. Ou às vezes a mulher está ali, tentando, né, explicar que precisa de alguma coisa e a gente não tem esse conhecimento. Então acho que é muito importante essas entrevistas para levar conscientização para quem está nos acompanhando, né? É isso aí. Fica aqui o agradecimento. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, eu estou à disposição para poder informar. Eu gosto, eu sou bem falante, minhas pacientes sabem, eu sou bem falante, eu gosto. E eu gosto de estar sempre bem informada e também poder passar isso, estimular e influenciar outras colegas a ter uma boa saúde, ter sempre procurando a prevenção de alguma doença. E quem quiser seguir você no Instagram? Isso, é DRA, de doutora, né? DRA Carol Souza. DRA Carol Souza. Vai lá, siga a doutora Carol, né? Aproveite ali que tem bastante conteúdo, estava olhando, tem bastante informação, ou seja, sempre publicando algo aí para você, né, ter mais conhecimento. Muito obrigado, doutora, novamente. Conversamos aqui com a doutora Carol Souza, que é justamente especialista em ginecologia, obstetrícia e emagrecimento. Ou seja, você vai lá e tem todo um pacote legal aí para a tua saúde. Um grande abraço a todos. Voltaremos para a nossa redação. Fernando